Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que iniciamos mais uma transmissão da Escola Bíblica Online. E nessa oportunidade, agradecendo a Deus por mais esse dia de hoje e também por sua palavra, a qual estará sendo explanada através de uma lição bíblica, onde a escola dominical faz esse papel de intermediação entre o cristão e a palavra de Deus. Eu quero iniciar essa transmissão realizando uma oração ao nosso Deus bendito, Pai e Criador. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no Teu nome santo e bendito que nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Deus, por mais um dia estarmos na Tua casa, diante da Tua face, Senhor, na Tua presença e também, Senhor, compartilhando com os nossos amados irmãos essa rica oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Fala, Deus bendito, aos corações, Senhor. De Ti provém todas as coisas, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, que a Tua graça esteja sobre nós, a Tua mão poderosa nos guie, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Queremos Te apresentar, meu Deus, nesta hora, todos os irmãos e irmãs que estão em seus lares, em suas casas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, como já dissemos de outrora, é uma satisfação muito grande estarmos realizando esse trabalho para a glória de Deus. Nesta feita, estaremos estudando a segunda lição desse trimestre, a qual tem como título as sublimidades ou a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lembrando aos irmãos que durante esse trimestre nós estamos estudando a lição que tem como título a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição ela é comentada pelo pastor Douglas Batista e hoje estaremos estudando, com a graça de Deus, a lição de número 2. Lembrando que na semana passada nós estivemos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, realizando a abertura do trimestre, estudando a primeira lição, a qual teve como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Uma lição muito boa, maravilhosa para a glória de Deus. E hoje estudaremos a segunda lição, a qual tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, queridos, é importante que nós possamos ler a palavra de Deus. Eu quero também sugerir aos irmãos e irmãs que me ouvem e me acompanham nesse momento, que os irmãos leiam a Bíblia Sagrada, claro, todos os dias, mas em especial a carta aos Efésios, que é onde nós estamos realizando o estudo bíblico durante esse trimestre. Aqueles que não sabem, o trimestre são 3 meses, então iniciamos na semana passada esse segundo trimestre de 2020 e estamos estudando a lição que nós já mencionamos sobre a Igreja de Cristo, eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Por falar em selo, nós vamos falar também sobre esse tema durante esse trimestre, selo do Espírito Santo sobre os salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. O texto da lição está baseado em Efésios capítulo 1, versículo 3, onde nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então esse é o texto áureo da lição. O texto áureo, para quem não sabe, é o texto que vai dar inspiração, vai servir de base para a sequência da lição. A verdade prática nos diz que Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então nós fomos eleitos por Deus, por Cristo, desde a fundação do mundo. Nós vamos estudar, nos aprofundar sobre esse tema, eleição e também predestinação. Vamos falar um pouco dentro dessa lição de hoje, mas também nas lições vindouras, nas próximas lições. Os objetivos da lição. O objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais
concedidas por Cristo Jesus. Então, nós vamos ver dentro da lição que Deus ele estabeleceu bênçãos espirituais para aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. E os objetivos específicos da lição são 3. Primeiro é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Nós já falamos também sobre isso na lição anterior. Vamos também falar sobre o objetivo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, quem vive para Cristo deve colocar Cristo no centro da sua vida. Por isso, a expressão cristocêntrica, ou colocando Cristo no centro. E o terceiro objetivo é explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. A palavra de Deus nos diz, para nós introduzirmos já os comentários, que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, foi ele que começou essa boa obra em nós. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Então, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental no plano da salvação. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, não poderia ser diferente, uma vez que nós estamos estudando a carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Existe um hiato entre os versículos 4 e 9, mas nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14 para a nossa meditação e também para o nosso estudo nesse dia, nesta manhã. Nos diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, do versículo de número 3 ao versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Então, queridos, oramos a Deus para que Ele nos ajude, nos dê graça, nos dê força, sabedoria, entendimento, para compreendermos a sua vontade descrita na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a introdução da lição nos diz que estaremos abordando a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. E por falar em escolhidos, meus irmãos e irmãs que nos ouvem nesse momento, já temos alguns irmãos acompanhando, eu peço aos irmãos que compartilhem essa live para outros irmãos, para pessoas, tornem-a
pública para que todos possam acompanhar a palavra de Deus e que os irmãos possam, claro, obviamente e objetivamente, aprender com a palavra de Deus e compartilhar também esse conhecimento, essa aprendizagem. Quero dizer ao irmão, à irmã, que nós somos escolhidos de Deus para levarmos o seu evangelho, testemunharmos o amor de Deus para toda esta geração. Apesar das dificuldades, apesar dos tempos difíceis dos quais a Bíblia já falava, porque a Bíblia ela tem conhecimento, ela gera conhecimento para todo o tempo, independente da época. Ela já falava a respeito de tempos difíceis, trabalhosos, então, mas mesmo assim, Deus tem aberto essa porta através da internet, de redes sociais, para transmitirmos a mensagem da palavra de Deus. Então, através dessa lição, nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais. E, claro, o título da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Em primeiro lugar, é importante nós saibamos o sentido, o significado da palavra sublimidade. Sublimidade quer dizer grandeza, quer dizer altitude. Então, as bênçãos espirituais são maiores, são superiores. Então, sublimidade também significa superioridade. Então, as bênçãos espirituais são maiores, são superiores, são mais elevadas do que alguém possa imaginar. As pessoas buscam a Deus por coisas efêmeras, passageiras, ou pensam que Deus se limita somente às coisas do plano material. A Bíblia diz que Deus é poderosíssimo para acrescentar muito mais do que a mente humana possa imaginar. Então, o que nós entendemos com isso é que as bênçãos espirituais elas são mais elevadas, são superiores do que o plano material. E isso já refuta, já coloca por terra uma teologia criada por segmentos religiosos, que é a chamada teologia da prosperidade, que prega bênçãos no plano material e esquecem-se de que a maior bênção está no plano espiritual, que é a salvação. Não existe nada que se compare, por exemplo, à bênção espiritual, a bênção da salvação, que é espiritual. Então, que nós possamos desfrutar das bênçãos espirituais, a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo, o conhecimento da sua palavra, não tem nada que se compare. Então é importante que nós desfrutemos dessas bênçãos, né? Os dons espirituais, como o próprio nome já diz, é espiritual os dons. Então são bênçãos que são advindas do Espírito Santo em nós. E claro, vamos falar sobre essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, precisamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição desse projeto que já estava nos planos de Deus ainda antes da fundação do mundo, como nós já vimos a palavra de Deus. Então, queridos, desde a eternidade, Deus ele já tinha preparado, um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Deus ele não foi pego de surpresa com a queda do homem, porque Deus ele não é surpreendido pelas falhas humanas. Deus ele já sabia na sua preeminência, na sua sabedoria infinita. Então, ele já tinha provido bênçãos espirituais, por exemplo, a salvação através do seu Filho Jesus. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que Deus ele já tinha um plano de restauração e reconciliação para a humanidade após a queda. Claro que o plano, o projeto já estava traçado. Então, por isso, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele se mostra profundamente agradecido por essa revelação. E Deus, nós já vimos isso em aulas anteriores, ele se revela para o seu povo através da sua palavra. E Deus ele falou ao coração do apóstolo Paulo para que ele escrevesse essa carta aos Efésios falando das bênçãos espirituais, através de uma revelação do mistério que estiver oculto desde todos os tempos. Observe que aqui há um mistério que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus, ele já tinha programado, planejado,
dentro dos seus projetos e, claro, dentro do seu plano salvífico para toda a humanidade, um escape para todo aquele que cresce no nome de Jesus. Sabe que escape era esse? A igreja. E aí, trazendo para os tempos presentes, a igreja de Cristo, ela não se resume ao templo, ela não se resume ao prédio construído, mas a igreja de Cristo somos nós, meus irmãos, unidos e reunidos. Nesse momento nós estamos em igreja, estamos aqui com a equipe de gravação, mas também nós estamos em espírito, eu aqui no templo e os irmãos aí em suas casas, nós estamos reunidos em igreja. Então, esse foi o escape, o projeto de Deus que não se limitou a um povo, a uma raça, a uma tribo, não. Deus já tinha dentro do seu projeto incluído todas as nações. É por isso que o evangelista João ele disse: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, porém todos quantos o recebeu, deles o direito de ser chamados filhos de Deus. Então o projeto de Deus ele é amplo, inclui a todos, mas infelizmente nem todos desejam receber o dom da vida eterna. Então ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia. Você já louvou a Deus hoje? E eu falo de louvar não somente no sentido de cantar, porque o louvor ele não se limita ao cântico. Nós podemos louvar a Deus com nossas vidas, com a nossa postura de viver. Nós vamos aprender dentro dessa lição que nós podemos e devemos louvar e glorificar a Deus com o nosso modo de ser, de viver a verdadeira palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos louvar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Nós cremos que Ele perdoou os nossos pecados. Você já agradeceu a Deus hoje pelo perdão dos seus pecados? Eu não sei se você está acordando agora, mas eu te digo uma coisa, querido. Deus, Ele é bom para contigo, para comigo, para conosco, para com toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, é motivo de agradecer. Só não agradece quem é ingrato, quem é injusto, quem é ímpio. E você é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, querido, o primeiro ponto da lição nos vai falar exatamente sobre essa nova posição em Cristo. Que posição é essa? A nossa postura de cristão. A Bíblia diz que antes nós vivíamos em nossos pecados e delitos, e Ele nos lavou, porque o pecado é tido na Bíblia como imundície, como sujeira. É como se alguém tira outro que está naufragando em um mar de lama, coloca ele em um lugar seguro, uma base fixa, e essa base, essa rocha é Cristo, e dá um banho, purificando, ou seja, essa água que purifica é a palavra. Então, é importante que nós tenhamos hoje essa consciência de que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, que nós possamos em novidade de vida. E quem vive em novidade de vida, não vive em temor. A Bíblia diz, lançando sobre ele os vossos temores, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quem é que tem cuidado de você? É Deus. Quem é que tem cuidado da sua família? É Deus. E nós não temos motivo para andarmos temerosos. Claro que nós não vamos também andar vacilantes, mas nós não temos motivo para andarmos temerosos. Meu Deus, está um vírus espalhado por aí, eu vou me trancafiar dentro de minha casa e vou me esconder. Queridos, nós temos um Deus que guarda, que protege, que livra de todo o mal. A Bíblia diz no Salmo 91, e eu creio que nenhum mal chegará à tua tenda. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos essa posição em Cristo, essa postura firme, inabalável. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala.
Nós não temos motivos para estarmos abalados. É o mundo abalado por causa de uma pandemia e nós aqui dando glória a Deus, nos alimentando com a palavra de Deus. Então, queridos, no passado nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Paulo vai dizer isso logo na sequência, no capítulo 2 e versículo 8. Ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo de número 9, a Bíblia diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pela nossa capacidade, é pela graça de Deus. Então, queridos e amados irmãos, é um privilégio que Deus nos deu a salvação. A salvação é um privilégio. Ainda que alguém não aceite essa verdade, mas a salvação é um privilégio. É interessante que a pessoa não aceita que eu e você somos salvos, por sermos agraciados por Deus, mas ela não quer a salvação. Ora, se ela não quer, deixe quem recebeu o dom da graça de Deus desfrutar. E ainda que essa pessoa não aceite, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, o item 1.1 nos vai falar sobre a doxologia. Talvez você pergunte-se assim, o que é doxologia? Essa palavra tem na Bíblia? Não tem ela de forma explícita, de forma clara, não está lá escrita a palavra doxologia. Mas dentro da teologia, ela tem uma explicação. Doxologia é o estudo da glória de Deus, né? Doxo quer dizer glória e logia, estudo ou palavra. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dentro dessa abertura da carta aos Efésios, glorificando a Deus. Existem aproximadamente 13 passagens na Bíblia, claro que toda a Bíblia glorifica a Deus, mas de forma contundente, de forma objetiva, 13 passagens de aberturas das cartas do apóstolo Paulo, onde ele inicia glorificando a Deus. Que coisa boa iniciar o dia glorificando a Deus, iniciar o nosso trabalho glorificando a Deus, não é? Porque tem pessoas que são ingratas, não é? Inicia o dia já de mau humor, já inicia o dia murmurando, reclamando. Querido, agradeça a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez na tua vida, porque se não fosse Ele, você não estaria aí, certamente. Muita gente murmura, meu Deus, mas tem gente que gostaria de ter o que você tem e não tem. Porque muitos estão nesse momento em um leito de hospital, estão certamente em casa, cercado, rodeado por sua família. Tem gente que está murmurando por causa do confinamento, da quarentena, e muitas vezes está bem dotado de bens materiais, que foi Deus quem te deu e me deu também para a glória dele, de alimentos, de sua família toda com saúde. Então agradeça a Deus por isso. E o apóstolo Paulo, ele inicia a carta aos Efésios glorificando a Deus. Então nós precisamos glorificar a Deus por tudo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus, meu irmão. Tudo que você for fazer, glorifique a Deus, porque Deus vai glorificar o nome dele no seu projeto, no seu plano, na sua vida. Glória a Deus. Então, queridos, a doxologia que o apóstolo Paulo ele inicia após expor os versículos de abertura, né, os versículos 1 e 2, ele apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração à bondade ativa de Deus. Por exemplo, onde nós lemos do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, ele inicia com a frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bendito quer dizer aquele que é digno de adoração, de glorificação, né? Então, observe que ele inicia toda a sua descrição introdutória, né, após fazer a sua saudação inicial, glorificando a Deus, bendizendo, adorando ao Senhor. E ele prossegue, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos,
concedidas aos homens. Então, esse tributo, a palavra tributo quer dizer dedicação, quer dizer você entregar aquilo a quem é direito. Então nós devemos tributar a Deus a honra, a glória, o louvor, a adoração, porque a Bíblia diz que só Ele é digno. Então o apóstolo Paulo, ele tributa a Deus em suas palavras, para que a igreja que estaria recebendo a carta pudesse também glorificar a Deus ao tomar parte daquelas palavras. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, é o que eu falei. Tem um hino da harpa cristã que é comum nós cantarmos, do hino 370, onde a letra diz: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado. Então, nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, né? Porque a Bíblia diz: em tudo sejam agradecidos. Sede, pois, agradecidos. Então, prosseguindo, nós vemos nesse texto bíblico um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do refrão: para louvor e glória da sua graça. Ele repete: para louvor e glória da sua graça. Tudo isso é para a glorificação do nome do Senhor, ou para louvar o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então o apóstolo Paulo, ele usa como alvo da sua adoração, da sua glorificação, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós devemos nos pautar, nos basear nessa tríade divina, que é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós vamos ver agora no item ponto 2 as bênçãos espirituais das quais fala o apóstolo, escrevendo a sua carta aos Efésios. Lembrando que nós estamos estudando esse texto e o contexto da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Amém? Então nós vemos que, de forma óbvia, obviamente, que as bênçãos espirituais não são materiais. Isso é algo claro. Eu não estou me referindo a coisas concretas e abstratas, porque as bênçãos espirituais também elas podem ser percebidas. Então, nós precisamos entender uma coisa, que uma coisa são as bênçãos espirituais e a outra coisa são as bênçãos materiais. E nós vemos que as bênçãos materiais, elas são consequências, são em decorrência das espirituais. É por isso que a Bíblia, eu quero deixar bem claro uma coisa, meu irmão, minha irmã. Em Mateus, Jesus, ele aconselhou em Mateus, capítulo de número 6, que nós devemos buscar primeiro, Mateus 6,33, buscar primeiro, ou seja, primordialmente, principalmente, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, as coisas espirituais. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos as coisas espirituais, em primeiro lugar, Deus acrescenta as coisas de forma consequente. Ou seja, busca a Deus e aquilo que eu e você precisarmos, e aí alguém já pensa logo: eita, então, se eu buscar a Deus, eu vou receber um carro, uma casa. Querido, Deus ele vai suprir as tuas necessidades. Se a tua necessidade é uma casa, Ele vai suprir. Se a tua necessidade é um carro, Ele vai suprir. Mas uma coisa é certa: busque primeiro o reino, porque as pessoas querem inverter, querem buscar primeiro as coisas desse mundo, as coisas do plano material, para depois, se sobrar tempo, buscar a Deus. E não é assim. Eis o motivo pelo qual muita gente não é abençoada, né, no plano nem espiritual e nem material, porque querem inverter as coisas. E a Bíblia diz que as coisas de Deus devem ser com ordem e decência. E qual é a ordem? Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro as coisas espirituais. Então, queridos, essas bênçãos espirituais não são materiais, né, mas provenientes dos lugares celestiais, ou seja, do reino espiritual. Então, as coisas do reino espiritual são espiritual. Mas como eu já falei, se nós buscarmos as coisas do Espírito, aquilo que nós precisarmos, Deus irá suprir. Se você abrir a sua Bíblia aí, e agora nós queremos usar de forma mais contundente, mais efetiva a palavra de Deus,
em Mateus, onde nós já mencionamos, Mateus capítulo de número 6, nós vamos ver a palavra de Deus ela sendo clara em relação às nossas prioridades, qual ou quais devem ser. Mateus capítulo de número 6 nos diz assim, Mateus capítulo 6, eu quero ler antes do versículo 33, o versículo de número 25 por diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, Mateus 6 e 25, não andeis cuidadosos a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, Jesus, essas palavras são as palavras de Jesus, ele disse, olha, não andeis cuidadosos, não andeis preocupados. Tem muita gente preocupada, meu Deus, como é que eu vou sobreviver nessa quarentena? Querido, e a palavra de Deus? Ela não se cumpre, não é? Tem muita gente preocupada, e agora? Estão proibindo a gente de trabalhar. Querido, sossega, descansa na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, não andeis cuidadosos, preocupados, ansiosos, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Aí Jesus começa a citar exemplos práticos. Tem gente preocupada e está esquecendo de consultar a fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus. Diz assim, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, querido, sossega, descansa no Senhor. Aí ele começa a mencionar, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 27, Mateus 6 e 27 agora. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados e preocupações, não é, acrescentar um côvado da sua estatura? Tem gente que anda preocupado, tão preocupado, que adoece, se estressa. Aí do estresse já gera outro problema emocional, que é a depressão. E aí diz, eita, estou numa prova. Mas, querido, sabe o que é que você precisa fazer? É descansar. Descanse no Senhor. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Glorifica a Deus. Quem sabe o Senhor está falando para alguém que me ouve nesse momento, que está preocupado com o dia de amanhã. Mas, querido, a Bíblia diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor. Deleita-te na palavra dele nesta manhã. Porque o dia de amanhã, se você crer, preste atenção, é se você crer, se você tiver fé, Deus ele já chegou com providência. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Aí a palavra do Senhor nos diz, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, não é de hoje que existem pessoas de pouca fé, ou de pequena fé, até mesmo de nenhuma fé. Porque quem confia em Deus está certamente descansando no Senhor. Ele sabe que Deus irá prover todas as coisas. E a palavra do Senhor diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então é importante que nós descansemos no Senhor, porque todas essas coisas os gentios procuram. Olha só, muita gente anda preocupada, buscando as coisas dessa terra, mas Jesus diz, olha, os gentios procuram essas coisas, mas vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Aí ele conclui com esse versículo que nós mencionamos. Mateus 6,33 nos diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos buscar a Deus, descansar no Senhor. Não quero cortar, por favor. Então, queridos, nós precisamos buscar ao Senhor. E, continuando, o ponto principal desse subtópico, a palavra de Deus vai dizer que essas bênçãos são mencionadas nessa longa passagem de Efésios,
que é onde nós lemos nessa manhã. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Por exemplo, Deus nos elegeu para sermos santos. É uma bênção. A santidade. Deus primeiro. A eleição de Deus. Eleição significa escolha. Nós somos escolhidos. E tem muita gente querendo se eleger no plano político. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Nós não podemos misturar as coisas espirituais e materiais, as coisas santas e profanas. Nós precisamos separar. Então, nós precisamos, Deus abençoe, irmã. Nós precisamos buscar a Deus e deixar que Ele, se for da vontade dEle, as coisas vão acontecer. Mas tem gente que fica desesperadamente colocando, mudando as ordens das coisas. Precisamos priorizar o reino de Deus. Então, queridos, nós já vimos que Deus nos elegeu para sermos santos. Então, a eleição de Deus e a santidade são bênçãos espirituais, que podemos encontrar no versículo 4 da leitura. Outra, a predestinação para sermos filhos. E aqui, eu quero deixar bem claro uma coisa. Deus aqui, através do apóstolo Paulo, ele não está se referindo à predestinação, que é uma heresia que muita gente acha assim. Não. Alguém já está predestinado à salvação e outro já está predestinado à condenação. Não. Na verdade, toda a humanidade ela está dentro do plano de Deus. Mas o livre-arbítrio humano é quem vai escolher se a pessoa vai abraçar a escolha de Deus ou se vai rejeitar. Então, já rebate a predestinação infalível ou a infalibilidade da predestinação. Que alguém anuncia por aí. Não. Alguém nasceu salvo, permanece salvo e vai morrer salvo. Não. A obediência, a santidade, né, em relação à palavra de Deus é quem vai dizer se ele vai alcançar a salvação. Ou seja, se a pessoa se mantiver fiel à palavra de Deus, a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é a fidelidade a Deus. É a fé na palavra de Deus, a obediência que vai definir a salvação na vida do cristão. Então, ele nos predestinou para sermos filhos. Outra, a filiação. Tanto a predestinação, que é a escolha, quanto a filiação. Mais duas bênçãos no campo espiritual. Outra, isso nós encontramos ainda no versículo 5. Deus nos fez agradáveis para si. Ora, nós éramos imprestáveis. Sabe o que é uma pessoa imprestável? Que não servia para nada. E aí, ele nos capacitou para sermos seus adoradores. E adoradores de forma agradável. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos oferecer a Deus um culto agradável. Ora, se nós somos agradáveis para Deus, nós precisamos oferecer um culto agradável. Em Romanos capítulo 12, eu gostaria de ler para os irmãos, Romanos capítulo de número 12, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos oferecer esse culto agradável. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, queridos, nós precisamos oferecer a Deus esse culto racional para podermos, então, agradarmos ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, prosseguindo, nós precisamos crer que a palavra de Deus ela é fiel. Tem algum problema aí, irmão? Tá sem voz. Meus irmãos, queremos pedir desculpa por alguma falha que provavelmente possa ter acontecido. Amém, meus irmãos? Os irmãos fiquem à vontade para interagirem, mandar suas dúvidas e também em relação à transmissão, porque existem também dificuldades no plano tecnológico e houve uma pequena falha e eu peço aos irmãos que compreendam e orem para que nós possamos fazer cada vez mais um trabalho santo para a glória de Deus. Então nós já vimos quais são essas bênçãos espirituais. Eu vou repetir para que os irmãos não se esqueçam. Primeiro, a eleição de Deus sobre nós, a santidade, a possibilidade de sermos santos,
a predestinação para sermos filhos. Então nós encontramos a escolha de Deus e a sua filiação e a nossa filiação para com Ele, sendo Ele nosso Pai. Também a possibilidade de agradarmos a Deus, isso também no plano das bênçãos espirituais. Também a remissão por meio do seu sangue. O sangue de Cristo nos redime, Ele nos reme de todo pecado. Ele nos acolheu por sua vontade redentora. Então a redenção e o acolhimento também bênçãos espirituais. Ele se revelou a nós pela sua palavra, a palavra da verdade. Então a revelação e a sua palavra para conosco são bênçãos espirituais. Eu estou me referindo aqui em relação à saudação doxológica de Paulo, ou seja, no sentido de glorificação que o apóstolo Paulo fez enquanto ele enviou a carta aos Efésios. E também, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Então, o selo, né, e as promessas do Espírito Santo para conosco também são bênçãos espirituais. E ainda, a garantia da validade, né, de que ele nos deu o seu Espírito Santo. Tais bênçãos provém de Deus que planejou a redenção do Filho que realizou e do Espírito Santo que garante. Então, o Espírito Santo, ele nos garante, nós somos selados e penhorados. Quando Deus nos deu o Espírito Santo ele nos dá esses dois emblemas. Primeiro, o selo. O selo, trazendo uma explicação prática para que os irmãos conheçam. Semana passada eu falei sobre isso na escola dominical, na transmissão, que está caindo em desuso o envio de cartas, porém, a carta ela é selada, assim como um envelope que é colocado no correio, que é o serviço que envia e recebe documentos, cartas, enfim. Então, é selado esse documento, essa carta, e é enviada para um destinatário. Então, o que garante que essa carta chegará ao seu destino é o selo, porque senão vai ser extraviada. Então, quem nos garante que chegaremos ao nosso destino? Qual é o nosso destino? O céu. É o selo. E quem é o selo? O Espírito Santo. E o penhor é exatamente essa garantia, né, que nos dá a valorização. Observe que as pessoas, quando vão colocar um documento no correio, além de, para que o correio possa selar, a gente paga um preço. Então, esse preço é o penhor. E quem nos deu o penhor? Pelo Espírito Santo foi Jesus, através do seu sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, quer dizer, essas bênçãos nos conduzem a exclamar como o apóstolo Paulo: bendito seja Deus. Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, ele bendice ao nome do Senhor, né, pelas bênçãos espirituais. Aí eu te pergunto nessa manhã: você já bendice ao nome do Senhor pelas bênçãos espirituais que o Senhor te concedeu? E o item 1.3 vai falar exatamente sobre a nova condição, ou seja, essa nova postura, esse novo modo de ser. Ele vai dizer: em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. Então, quem é abençoado espiritualmente, querido, não está preocupado com o tempo ou até mesmo com as condições, independente de serem elas climáticas, sanitárias, né? Nós somos abençoados, seja durante quarentena, pandemia, ou enfim. O importante é que nós temos a graça de Deus em nossas vidas. A partir da pessoa bendita de Jesus, nós somos abençoados. A obra realizada no Calvário relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Conversão, para quem não sabe, significa mudança de postura, mudança de atitude. Então essas bênçãos advindas da nossa conversão, elas sempre nos acompanharão, desde que sejamos fiéis ao Senhor. Porque tem muita gente que não entende essa verdade. Acha que pelo fato de ser cristão, de ser crente, já é o suficiente. Não é. É preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Porque tem muita gente dizendo o que é,
mas não é. Olha a diferença. Dizer uma coisa e ser é outra. Então nós precisamos, além de dizer, de confessar, é andar, praticar a palavra de Deus. Então, prosseguindo, nós vemos que essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. O apóstolo Paulo, ele usa por diversas vezes essa expressão, está em Cristo. Jesus também usa essa expressão, aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Então o apóstolo Paulo ele também vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa nova vida ela é conferida para quem está em Cristo, ou seja, oposto da antiga vida, do velho homem, do velho Adão, escravizada pelo pecado. Então, observe que quem está em Cristo é literalmente um novo homem, uma nova criatura. Eu falo homem aqui não é só no sexo masculino, homem e mulher, novo ser em Cristo Jesus. Desse modo, nós não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos 5:8, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo usando essa mesma expressão para ensinar aos romanos que nós não andamos mais nas trevas do pecado, andamos agora na luz. E qual é a luz? A palavra de Deus. Andar na luz significa andar de acordo com a luz. O salmista ele vai dizer no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Essa é a nova postura do cristão, andar em Cristo, andar de acordo com Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos pela redenção. Quais são os benefícios que a redenção nos promove? Olha, são tantos. E eu acabei de falar alguns desses benefícios que são as bênçãos espirituais. Então, quem anda em Cristo, anda na luz, já é um benefício. Andar na luz, quem é que gosta de andar na escuridão, nas trevas? Ninguém. Então já é um benefício imediato. Andar em Cristo, andar na luz. Aí nós vamos ver, como nós já vimos nas vezes espirituais, a santidade, a filiação, a redenção, a remissão, são muitos. E agora nós vamos ver o segundo ponto da lição, que é uma vida cristocêntrica nesse mundo. Querido, nós precisamos entender que o cristão, ele deve colocar Cristo como prioridade, como centro. Daí a expressão cristocêntrico. Ou seja, o cristão, ele deve viver para Cristo. O apóstolo Paulo ele diz, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo, viva na fé do Filho de Deus. Ou seja, ele está dizendo, não sou eu mais quem estou no centro, porque tem muita gente que é egocêntrica. Sabe o que é egocentrismo? É se colocar no centro, o meu eu. Mas ele disse, eu já não vivo eu, o meu eu já não vive. Quem vive agora é ele, Cristo. Então ele deve ser o centro, cristocentrismo. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Colocou Cristo como primazia, ou seja, como prioridade, como alguém que deve ser colocado como princípio de nossas vidas. Isso chama-se centro. Então, Cristo deve ser a primazia, a prioridade. Muita gente deixa Cristo em segundo lugar, mas diz, eu sou cristão. Mas será que é cristão mesmo? Porque o verdadeiro cristão, ele coloca Cristo como primazia, como centro, como a figura central da sua vida. A revelação do mistério, o ponto 2.1, revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Você já descobriu qual é a vontade de Deus na sua vida? Nós lemos aqui, Romanos, versículo 1, que existe a vontade de Deus e existe a nossa vontade. Tem muita gente colocando a sua vontade em primeiro lugar. Mas, prioritariamente, primordialmente, nós devemos colocar Cristo em primeiro lugar. Prosseguindo, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vida.
está no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1:26, a palavra de Deus vai nos dizer que durante algum tempo teve realmente oculto, mas Deus quis revelar. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Ele está falando aqui em relação ao tempo. Observe que na Bíblia deixa bem claro que existe o tempo do homem, que é o Cronos, daí vem a palavra cronologia, que é a medida de tempo, e existe também o Kairos, que é o tempo de Deus. Então é importante que nós saibamos qual é o tempo de Deus para cumprir a sua vontade. E o apóstolo Paulo ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. E que mistério é esse? É Cristo Jesus, né? Então é importante que nós façamos a vontade de Deus como primazia, como prioridade em nossas vidas. Prosseguindo, nós temos que essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Então, Deus, ele teve dentro do seu projeto a primazia em Cristo com propósito. Que propósito era esse? A salvação de toda a humanidade. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, ou seja, de acordo com o que ele agrada fazer por amor e misericórdia. Então, a palavra beneplácito significa a boa vontade de Deus. Então, nós precisamos crer na boa vontade de Deus. Tem gente que fica esperando na boa vontade, que não é boa, porque a palavra diz que boa é a vontade de Deus. Fica esperando na vontade dos governos humanos. Aí tem gente que diz: mas eu não fui contemplado com qual medida? Querido, se você foi contemplado com a boa vontade de Deus, o que é que você quer mais? Deixa que Deus vai trabalhando, Ele vai acrescentando o que você precisa. Então, prosseguindo, a vontade de Deus foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Encontramos mais uma vez aqui, escrito aos Colossenses, o capítulo 1, eu quero ler com os amados irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20, que nos diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Sabe o que eu vejo aqui? Preeminência. Vejo também primazia. Tudo é dele, por ele e para ele. Glória seja dada a ele. Glória a Deus. A plenitude dos tempos é o que o apóstolo Paulo ele faz menção nessa passagem. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Convergir aqui significa apontar para Cristo. Todas as coisas apontam para Cristo. Sabe qual é o centro da vontade de Deus? É Cristo Jesus. E qual deve ser o centro da nossa vontade? Cristo Jesus. Cristo Jesus deve ser o centro da nossa vontade. E isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, que subsiste com Cristo. Nós já lemos nessa manhã que Ele é o centro, ou seja, o cristocentrismo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito existiria. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é soberano. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, é o que nós precisamos entender, que o pecado ele não destruiu a soberania de Deus, né? Foi um erro do alvo. Ou seja, o homem errou o alvo, porque o pecado significa exatamente isso, errar o alvo. E qual é o alvo? É Cristo. Então, um erro de percurso, porém, o homem tem a oportunidade de retornar. E voltamos à palavra conversão, que significa mudança de percurso e retornar ao caminho. E quem é o caminho? É Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que nós continuemos no alvo, precisamos andar no caminho. Prosseguindo. Essa declaração
não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Nós podemos ver em Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 23, que nós lemos na semana passada, que Cristo, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, mas também ele é o centro do universo. Vamos ver aqui em Efésios 1, 21 ao 23, ele diz. Efésios capítulo 1, versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Aí o versículo 21 nos vai dizer: acima de todo o principado, ele está acima, ele é superior, ele é sublime. Lembra que eu falei no início da nossa transmissão? Sublimidade significa superioridade, e poder, e potestade, e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então ele é superior a tudo e a todos, seja independente da posição geográfica, independente da posição histórica, ele é acima de tudo e de todos. Por isso que a Bíblia diz que nenhum nome há, debaixo do céu e em cima da terra, um nome superior ao nome de Jesus. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. E o versículo 23, que é o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que palavra gloriosa, não é verdade? Então nós temos para isso, né, a convicção, a certeza de que ele está sobre o seu povo, sobre a igreja que é o corpo. Cabeça está sobre o corpo. Glória a Deus. Prosseguindo, aquele que ouve a palavra de Deus, a salvação, prosseguindo aqui no ponto 3, nos diz, Paulo muda do pronome nós, ele usa também os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então a promessa, como disse o apóstolo Pedro, diz respeito a vós e todos quantos crerem. Aqui o apóstolo Pedro, ele, dizendo em Atos dos Apóstolos, ele está falando a respeito do batismo no Espírito Santo, mas também podemos concluir que a salvação ela diz respeito tanto a judeus quanto a gentios, assim como também a promessa do Espírito Santo diz respeito aos judeus como também aos gentios, mas diz respeito àqueles que creem na palavra de Deus, creem em Jesus. Prosseguindo, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, nos diz assim, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. E isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então é o que eu já falei. A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, aquilo que Deus nos deu não é para glorificar nós mesmos, né? Quando algumas pessoas costumam se gloriar, isso aqui é meu, isso aqui é meu, eu possuo. Querido, tudo é dele, para a glória dele. Deus te deu para tu usufruir e para glorificar a Deus. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu para a glória dele, não para a glória nossa. O item 3, para nós chegarmos à conclusão, vai falar sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Então, é o Espírito Santo quem nos penhorou para sermos
possuidores da herança de Cristo. Então só vai receber a herança, que é a salvação, quem estiver penorado pelo Espírito Santo. É Ele quem vai dar a certificação, o selo e penhor para sermos possuidores da herança, que é a salvação e as bênçãos advindas da salvação, que são as bênçãos espirituais. O Espírito Santo desempenha um papel importante no plano de salvação idealizado por Deus Pai. A Trindade Divina senta para fazer uma reunião divina e lá foi determinado qual seria o papel do Filho, do Espírito Santo e do próprio Pai. Então, os três trabalharam. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os três trabalham para que o plano se cumpra. E ainda hoje eles estão trabalhando, inclusive agora ele está trabalhando para que a salvação se cumpra na humanidade. Primeiro subtópico do item 3, o selo do Espírito Santo. Então é importante que nós tenhamos essa consciência em nós de que o Espírito Santo, ele está em nós como selo. É isso que nos identifica como cristãos, porque o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus, que é o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé, primeiro, claro, nessa sequência, primeiro ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. É algo instantâneo. A pessoa recebe a palavra, produz fé no seu coração, e aí ele recebe, né, o selo do Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo na sua vida, no momento da conversão. Em Tito capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer exatamente sobre isso. Abra a sua Bíblia aí em Tito, capítulo de número 3, versículo 5 ao versículo 7, nos diz, versículo 4, nos diz: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então o Espírito Santo é quem nos faz tomar posse da herança que nós recebemos da parte do Pai. Um filho, ele tem direito à herança do seu pai. Já vamos prosseguir e partimos então para a conclusão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Naquela época, cada reino tinha o selo do seu rei. E o rei selava as suas cartas, os seus escritos com o selo real. Então, cada rei tinha o seu selo. Então, ainda hoje, cada território tem o seu próprio selo para reconhecimento das suas escritas, dos seus escritos, das suas cartas. Prosseguindo, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Então, quem testifica em nós que somos filhos, não é a nossa roupa, não é o nosso modo de falar, não é a placa da igreja, é o Espírito Santo. Claro que quem tem o Espírito Santo, ele vai falar de forma diferente, ele vai andar de forma diferente, ele vai se vestir de forma diferente, e ele vai procurar uma igreja séria que pratique a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque por sua misericórdia, me chamou para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E eu tenho congregado em uma igreja séria que anda de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos, observe que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Observe a importância do Espírito Santo. E isso são bênçãos espirituais. Observe, vou repetir. Primeiro,
regenerar, a regeneração. Segundo, purificar, a purificação. E terceiro, santificar, que é a santificação, um processo na vida do pecador arrependido. 1 Coríntios 6:11. Então é ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito Santo ele se dá no processo de santificação. Quanto mais santos formos, mais o fruto do Espírito Santo vai ser percebido em nossa vida, né? Eu gostaria de ler com os amados Gálatas, capítulo de número 6, diz assim, Gálatas 6:22, mas o Espírito mas o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito como alguém afirma, é o fruto, o resultado da presença do Espírito Santo em nossas vidas é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, essas virtudes do fruto do Espírito, elas vão ser percebidas na vida do cristão que pratica a palavra de Deus. E o item ponto 2, né, o item 3.2 vai nos dizer a respeito do penhor da nossa herança. Primeiro, o selo, que é o que nos identifica com Cristo, a identidade do cristão. Segundo, nós vamos falar sobre o penhor. Os irmãos que nos acompanham, se quiserem mandar enviar alguma pergunta, fique à vontade. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Ou seja, que primeira parcela é essa? É a garantia que o Espírito Santo está nos dando, dizendo a Deus: olha, Pai, Ele é salvo. Primeira parcela significa a parte que nos cabe. Então nós precisamos cumprir esse propósito de Deus. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então o pagamento já foi feito na cruz do Calvário, né? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Muitos hoje estão celebrando uma Páscoa essa que passa bem distante do que diz a palavra de Deus, onde alguns, quando falam assim Páscoa, lembram coisas banais, como chocolate, coelho. Que Páscoa é essa? A Páscoa que a Bíblia diz respeito à redenção. Primeiro no Antigo Testamento, quando Deus deu livramento aos hebreus na saída do Egito, a palavra Páscoa, na sua essência hebraica, significa passar por cima. O livramento que Deus deu aos hebreus. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo, a nossa Páscoa. Ou seja, Ele nos redimiu, nos livrou dos pecados. Essa é a verdadeira Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa que o mundo celebra. Aí alguém pode questionar: mas o cristão, ele deve celebrar a Páscoa? Pode e deve, mas não a Páscoa do mundo. Essa Páscoa aí não é da parte de Deus, onde as pessoas trocam ovos de chocolate e elas estão comemorando a Páscoa. Isso não é Páscoa. Isso aí é uma comercialização de coisas do mundo. E a Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Prosseguindo, queridos, o nosso tempo já está bem adiantado. Nos diz assim a palavra de Deus. Queridos, observe que Ele, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele produz no crente o fruto do Espírito. E agora vamos falar sobre o penhor da herança, da nossa herança. O termo grego, nós já falamos também sobre isso, sobre o termo grego que diz respeito à garantia desse penhor. A palavra ela tem origem semítica que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço e garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então, quem garante que receberemos a nossa herança é o Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo estiver em nós, nós temos direito à herança. Aí, quando é que o Espírito Santo se afasta da pessoa? Quando comete pecado ou quando ela se afasta, se desvia do caminho.
2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Então, é algo óbvio. Tem o Espírito Santo, é selado e penhorado, tem a garantia da salvação. Então, o mundo não entende esse mistério porque o mundo não tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Eis aqui também um mistério que diz respeito à predestinação. Então não é porque a pessoa tem o Espírito Santo que agora ela vai sair por aí fazendo tudo o que quer, tudo o que entende, porque já tem o Espírito Santo e é salvo. A primeira coisa é que se a pessoa sai da vontade de Deus, o Espírito Santo já se afasta dessa pessoa. Então, é importante que para manter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos andar em santidade. Porque o Espírito Santo é santo. Ele não habita em templo sujo. E o que é que suja o nosso templo, que é o nosso corpo, a nossa vida? O pecado. Então nós precisamos andar em santidade. Então, queridos, isso não quer dizer que o crente seja salvo para sempre, dependendo da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, o segredo para que o Espírito Santo permaneça em nossas vidas é a fidelidade a Deus. Então, queridos, para concluir a lição, nós vemos aqui que essa porção da Epístola aos Efésios, dentro do plano divino, revela a reconciliação do ser humano com Deus através de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, aquilo que é visível, que é perceptível aos olhos humanos, e também aquilo que os olhos não podem ver, que é as bênçãos espirituais. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, queridos, que nós possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Coisas importantes aprendemos nesse dia de hoje, eu quero recapitular. Primeiro, a nova postura. Nós estudamos essa manhã a respeito da glorificação das nossas vidas ao Senhor. Precisamos agradecer a Deus por tudo, precisamos reconhecer que tudo vem dele e que ele nos permitiu desfrutar delas para a glória dele. Aprendemos também sobre as bênçãos espirituais, bênçãos essas que são superiores, são sublimes às coisas materiais. Dentre essas coisas espirituais, bênçãos espirituais, nós vimos aqui a eleição, a santificação, a santidade, a predestinação, que é a escolha, a eleição de Deus para conosco, a filiação, de que Ele é nosso Pai, né? A Bíblia diz que pelo qual temos acesso ao Pai, através de Cristo, a filiação. Deus também nos fez partes da sua vontade redentora. Deus também nos revelou a sua palavra, são as bênçãos espirituais. Ele nos deu selo e penhor do Espírito Santo da promessa. Tudo isso são bênçãos espirituais. Nós vimos também que é importante colocar Cristo no centro de nossas vidas, no centro da nossa vontade. Nós vimos também que Deus vai cumprir a sua promessa na plenitude dos tempos. Ele tem nos dado o selo e penhor do seu Espírito para o cumprimento da sua vontade. E por fim nós vimos o papel do Espírito Santo, né, através do penhor que nos garante a sua herança, pelo selo e penhor. Então, queridos, que nós possamos fazer a sua vontade, que possamos cumprir a palavra de Deus, que Deus nos ajude. Querendo Deus, no próximo domingo, se Deus permitir, Jesus não voltar, estaremos aqui mais uma vez, que o irmão possa entrar na nossa live no próximo domingo. Estaremos estudando a terceira lição, que vai falar sobre o que nós introduzimos hoje, sobre a eleição e predestinação. Antes de encerrarmos, irmãos, queremos agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos nossos pastores, o pastor presidente da nossa igreja, o pastor Ailton José Alves, agradecer também ao nosso pastor local, o pastor Eliabe Nascimento, agradecer a nossa irmã Esté, que está aqui fazendo a gravação dessa live, a nossa irmã Lila, né? Agradecer a nossa família, a minha esposa, os meus filhos que estão ouvindo em casa, agradecer a igreja do Senhor que está acompanhando essa live, agradecer a todos. E nós queremos orar para que Deus tome providência com essa situação. Realmente
Nós não deixamos de ser igreja, isso é óbvio, continuamos como igreja, mas queremos cultuar a Deus próximos dentro da casa do Senhor, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos orar para que Deus repreenda esse mal, para que possamos retornar a cultuar dentro do templo. Toda a igreja reunida. Você crê? Diga amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no teu nome, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia na tua casa, fazendo a tua obra, a tua vontade, o teu querer. Queremos te louvar, Senhor, pela vida do teu povo, da tua igreja que tem acompanhado essa transmissão. Queremos nesse momento apresentar toda a humanidade perdida no pecado para que tu venhas continuar com a tua obra redentora de resgate, salvação. Queremos te apresentar os moradores dessa cidade de Granito, Senhor. Salva, liberta, Senhor, essas vidas. Queremos te apresentar, meu Deus, o teu povo e a tua igreja. Que tu venha repreender, meu Deus, esse mal que está aterrorizando a humanidade. Que nós possamos, Senhor, voltar a cultuarmos na tua presença, dentro do teu templo, Senhor. E que a tua igreja cresça e se fortaleça, mesmo em tempos difíceis. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Que os irmãos possam continuar orando e acompanhando a leitura da palavra de Deus. Leia a carta aos Efésios. No próximo domingo estaremos de volta, em nome de Jesus. Amém.